Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, conforme combinamos, né? Estamos reunidas aqui mais uma vez para estarmos ministrando mais essa aula. Eu espero que eu possa contribuir mais um pouquinho com a aprendizagem de vocês. O tema que nós iremos estudar hoje é um tema muito bacana. Eu tenho certeza que muitas já conhecem, quem já está aí na sala de aula, trabalhando, inserida na educação, já conhece bem esse tema e eu tenho certeza que já faz parte da rotina de vocês e de algumas, dentre muitas, atividades que vocês já têm o hábito de estar trabalhando, de estar praticando. Então, hoje nós iremos falar sobre a interdisciplinaridade, ou seja, as práticas interdisciplinares nas séries do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quarto ano, ao quinto ano, que agora, assim, abrange ao quinto ano. Então, nós iremos discutir um pouquinho sobre isso. Trarei aqui para vocês algumas maneiras de se trabalhar a interdisciplinaridade, as importâncias, os pontos mais relevantes de estar trabalhando a interdisciplinaridade nessas séries do ensino fundamental. Desde a educação infantil, lá dos anos iniciais, a gente já trabalha, mesmo que de uma forma meio que indireta, mas as várias atividades, as várias funções, e aqui não é diferente, né? Nós iremos ver a seguir algumas formas de trabalhar que sejam agradáveis, que sejam produtivas, certo? Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a interdisciplinaridade. Ela é um adjetivo que qualifica o que é comum a duas ou mais disciplinas. O próprio nome já diz, né? Inter, ou seja, interdisciplinaridade, duas ou mais disciplinas. A gente vai conhecer outros ramos do conhecimento, a gente vai trabalhar essas disciplinas de forma que estejam ligadas ao conteúdo que a gente está trabalhando atualmente e que possa trazer mais conhecimento às crianças. Então, nesse planejamento interdisciplinar, quando a gente junta essas duas disciplinas, os conteúdos eles precisam fazer sentido, né? Para quê? Para que haja uma dinâmica nesse ensino. A relação entre os conteúdos ela é a base para que o ensino se torne interessante e para que uma matéria possa vir auxiliar a outra ou complementar a outra, interagindo assim e tornando a aprendizagem mais importante, uma aprendizagem mais completa e até mais fácil, mais clara de ser compreendida. Então, a palavra interdisciplinar, ela pode ser dividida em duas partes, né? A primeira parte, que é o inter, ela significa entre, né? Ou algo que vem de dentro, e em latim. E disciplinar, ela já vem do latim da disciplina, que significa aí o ensino, ou conhecimento, ou saber. Tranquilo? Quando que surgiu, professor, a interdisciplinaridade? Quando que se falou pela primeira vez na interdisciplinaridade? Então, ela surgiu no final do século passado. Por quê? Porque aí já houve essa necessidade de justificar essa fragmentação que vinha causada por uma epistemologia positivista, e ela passou a ser um termo aceito na educação. Por quê? Porque ela era vista como uma forma de pensamento, ou seja, ela veio para romper mesmo barreiras, ela veio para que a gente pudesse ter um pensamento mais crítico, que a gente pudesse crescer, que a gente pudesse ampliar as nossas formas de pensar, de agir, de conhecer, de buscar, de desejar saber um pouco mais. Então, ela tem sido abraçada por grande parte dos educadores. Por quê? Porque essa tal postura, ela garante a construção do conhecimento. E assim ela vai rompendo barreiras. Essa é uma das grandes importâncias da interdisciplinaridade. Então vamos refletir um pouquinho nessas perguntas. Como proceder um ensino interdisciplinar? Às vezes os professores eles se perguntam isso, às vezes não.
a grande parte dos professores se perguntam isso, como proceder, como fazer, né? E os componentes curriculares, como ficam? Serão extintos? Será que serão modificados? Vai alterar as minhas aulas? Vai me trazer problemas, dificuldades? Porque às vezes o professor também está tão engessado ao tradicionalismo que ele não se dispõe a mudar um pouco a rotina das suas aulas, a ouvir o outro colega, o outro professor e fazer essa junção para que ela possa colaborar e acrescentar mais no conhecimento das nossas crianças, dos nossos alunos. Será que os educandos irão aprender? Né? Será que eu juntar a minha disciplina, eu unir a minha disciplina à do meu colega, será que vai engrandecer, vai colaborar na aprendizagem do meu aluno? E uma pergunta muito importante, que eu faço até para vocês agora nesse momento. Os docentes estão prontos para esse desafio? Porque, meninas, é um desafio. Eu tenho que entrar em outra disciplina, eu também vou conhecer, eu também vou aprender, porque às vezes a minha área de formação é diferente do meu colega. Nós veremos logo adiante que a interdisciplinaridade ela pode ser feita de várias formas, com várias disciplinas, várias ciências. Então, assim, o desafio também é para mim. Eu também vou conhecer um pouco mais, eu também vou aprender, eu também vou entrar em um mundo totalmente novo. E como podemos compreender a interdisciplinaridade e tê-la como base na prática pedagógica? Ou seja, como eu vou compreender, como eu vou aplicar, como eu vou fazer, o que eu vou fazer para poder trabalhar essa interdisciplinaridade na minha sala de aula? São perguntas para refletir, para vocês pensar e para vocês descobrir a importância e os benefícios da interdisciplinaridade. A prática pedagógica interdisciplinar como aprendizagem significativa. Então, o ensino fundamental ele já faz parte da educação básica, né? Juntamente com a educação infantil e também o ensino médio, posteriormente. Isso está previsto na nossa LDB, né, 93/94/96. Ao frequentar os anos iniciais do ensino fundamental, é necessário que o educando alcance alguns objetivos. Esses objetivos, eles vêm para ajudar na formação, no entendimento e fazer com que aquela criança esteja pronta para a sociedade, ou seja, para ela viver em sociedade, para ela ser integrante, para ela interagir, para ela participar, ser um cidadão participativo na sociedade em que ela vive. E quais são esses objetivos? Para que o aluno possa se posicionar de maneira crítica, ou seja, para que ele possa expressar as opiniões, para que ele possa trazer coisas novas, para que ele possa indagar em certas situações, para que ele possa ser integrante na sociedade em que ele vive, conforme nós falamos agora há pouco, para que ele possa utilizar o diálogo como forma de mediar conflitos, ou seja, ele saber sair de situações difíceis, ele saber contornar situações difíceis, para que ele possa tomar decisões, porque esse é um dos pontos muito importantes. Hoje, nós, adultos, às vezes temos dificuldades em tomadas de decisões. Então, essa interdisciplinaridade, ela vem para ajudar também o aluno a ter essa autonomia, a tomar certas posições na vida. Para que ele possa se perceber também como um agente transformador do ambiente. Para que ele possa entender que ele tem a capacidade de mudar situações. Outros objetivos da interdisciplinaridade é fazer com que o aluno conheça o próprio corpo, porque a gente pode estar trabalhando os hábitos saudáveis, a gente pode estar trabalhando postura, a gente pode estar trabalhando a higiene pessoal do aluno. Ele pode contribuir também para estar utilizando linguagens diferentes, seja ela verbal, matemática, gráfica, outras línguas, né, plástica e corporal.
e fazer com que ele venha questionar a realidade, resolver os problemas do cotidiano, aqueles problemas do dia a dia que vai surgindo, para que ele possa ter sabedoria na tomada de decisões dele. Isso aí são coisas que vêm para ajudar na vida do aluno, não só em sala de aula, tá? Tudo isso só acontece se o educando ele adotar essa prática, né, de interdisciplinar por parte do educador. Ou seja, nós professores somos peças principais, fundamentais na vida do nosso aluno. Quando a gente se disponibiliza a trabalhar a interdisciplinaridade, a gente vai fazer parte da vida dessa criança, a gente vai marcar a vida dessa criança. Por quê? Porque a gente está ensinando não só as atividades do dia a dia, não só as tarefas, não só a disciplina, mas coisas que vão engrandecê-lo enquanto ser humano e dentro da sociedade a qual ele vive. Tranquilo, pessoal? Então, socialização e interação. Hoje nós percebemos que em algumas situações é difícil trabalhar isso na criança. Nos deparamos às vezes em sala de aula com crianças que são muito retraídas, que são muito reprimidas. Já falamos isso em diversas aulas, devido a diversos problemas, faz com que a criança vá se isolando. Então, para a gente trabalhar isso, para que isso aconteça, é fundamental a gente ter um planejamento coletivo. Ou seja, não é possível o professor sozinho trabalhar a interdisciplinaridade, porque o próprio nome diz, são interdisciplinas, são várias disciplinas, são vários professores. Então, o papel do planejamento, ele precisa ser coletivo. Ele precisa que todos os professores interajam e falem a mesma língua para que o nosso trabalho venha a dar bons resultados, tá? E é nesse sentido que pode-se dizer também que o educador, nós professores, nós precisamos ser instigador, ou seja, nós precisamos despertar no nosso aluno o interesse de buscar. Para que ele possa ampliar os conhecimentos, a gente precisa, como se diz, ligar essa luz, ou seja, despertar nele esse interesse, fazer com que ele tenha desejo, tenha vontade de buscar. E como que nós conseguimos fazer isso? Traçando um bom planejamento, ou seja, não trabalhando de qualquer maneira, mas fazendo um planejamento bacana, bem adequado, buscando aquilo que desperta interesse nos nossos alunos, e com isso a gente vai fazer com que ele se socialize, com que ele interage, com que ele se solte mais nas disciplinas. E como trabalhar isso dentro da sua escola, né? Dentro da nossa escola, nós temos diversos conteúdos, nós temos diversos professores, nós temos diversas áreas da ciência, então a gente pode estar trabalhando isso com o nosso aluno nas nossas aulas de arte, de literatura, de ciência, de matemática, música, geografia, línguas estrangeiras. Então a gente pode estar falando em diversas disciplinas e estar trabalhando isso simultaneamente. Mas para isso é importante que a interdisciplinaridade na escola tenha um dos principais elementos para ampliar essa interação, ou seja, a gente precisa da união dos professores. Nós precisamos trabalhar em equipe para que tenhamos bons resultados. Essa contribuição para o ensino, ela vem para fazer uma relação entre as matérias, né? Matérias dadas, ela vem para mostrar como os conhecimentos são interdependentes, ou seja, eu conheço matemática, ciência, história, geografia, mas eu posso conhecer de todas um pouquinho. Elas são interdependentes, mas podem ser trabalhadas juntas, sem problema algum. Ela serve para a gente exemplificar conteúdos como situações reais, principalmente as aulas de história, geografia, ciências. A gente pode muito bem estar levando os nossos alunos para conhecer na prática como que funciona, estarmos visitando locais históricos. Pilar de Goiás é um exemplo disso, tem vários pontos turísticos nesse lugar,
quando eu digo pontos turísticos, lugares históricos. A história de Pilar de Goiás, ela é muito rica. Então, assim, você pode estar trabalhando isso tranquilamente com uma aula de português e história ao mesmo tempo, fazendo com que as crianças estejam ali elaborando textos, contando aquilo que viu, relatando de maneira que você trabalha essas duas disciplinas de forma maravilhosa, tá? É enriquecedor e vai com certeza trazer ao seu aluno muito conhecimento, muita aprendizagem. E como que eu vou colocar a interdisciplinaridade em prática, professora? Primeiro, a escola precisa dar flexibilidade aos professores, ou seja, para a gente aplicar esses conteúdos e para que seja possível alterar, né, a forma da gente trabalhar. Não quando eu digo alterar, não é que a gente vai mudar a nossa grade curricular, não é porque a gente vai sair, não, mas que você possa acrescentar algo novo, buscar algo novo, trabalhar áreas mais como pesquisa de campo, levar os alunos para fora da escola, né? Eu sei que não é um processo muito fácil, porque exige do professor, principalmente, muita responsabilidade, mas isso é necessário para que haja uma aula diferente, uma aula prática. Fazer um bom planejamento, conforme nós já falamos, utilizar muito dos recursos digitais. Por quê? Porque eles amam, as crianças adoram, falou que é tecnologia, que é internet, que é computador, eles adoram fazer isso, trabalhar. Então, a gente coloca eles para trabalhar em conjunto, para fazer pesquisas, e eles vão estar trabalhando de forma leve e vão aprender muito desse jeito. Outra coisa interessante também, pessoal, são as atividades lúdicas. O lúdico, ele está presente em todas as fases da educação, até no ensino superior. Então, assim, a gente tem que usar e abusar do lúdico. Por quê? Porque ele é uma prática benéfica, né, para a educação, e ele é algo gostoso de fazer. Ele envolve as crianças. Então, assim, a gente aprende brincando, a gente ensina brincando, e isso torna a aula fantástica. E também temos muitos materiais didáticos, muitos livros, muitos conteúdos. Hoje na internet você acessa aí o YouTube, você tem acesso a vários vídeos que vai estar te ajudando, te auxiliando, professoras, para um bom planejamento, com ideias, né, inovadoras, para que você possa estar trabalhando isso na sua sala de aula. Um exemplo, eu trouxe aqui para vocês ver como é simples a gente trabalhar essa interdisciplinaridade. A gente precisa primeiro, né, ter criatividade. Então, o professor, quando ele é criativo, ele sobressai de situações que é uma coisa incrível. Um exemplo disso, por exemplo, um exemplo prático, né? Vamos dizer que o tema que você vai trabalhar é poluição. Então, em vez de apenas focar nos conceitos básicos, né, dentro da biologia ou ciência, é possível reunir uma série de disciplinas. Porque quando vai falar em poluição, você vai falar sobre poluição das águas, você pode falar sobre os agentes químicos, né, que costumam ser despejados nessas águas, sobre o saneamento básico, sobre os esgotos, sobre as verbas públicas destinadas ao saneamento, como que essas verbas são distribuídas. Então, assim, nos simples temas, você já reúne aí um leque de disciplinas. Então, assim, é algo muito bacana de se trabalhar. Outra coisa que a gente trabalha muito também, na língua materna. O que é essa língua materna? Ou língua nativa, como alguns costumam dizer? É aquela primeira língua que a criança aprende e que geralmente corresponde ao grupo étnico-linguístico dessa criança. Então, assim, geralmente essa primeira língua, ela vem da família, né? Ou seja, do pai, da mãe, e esse indivíduo se identifica culturalmente com essa língua. E essa é a primeira língua da comunicação. Quem trabalha a educação infantil, quem está nas creches, por exemplo, tem possibilidade de acompanhar isso muito de perto. Então, a criança já traz de casa, às vezes, alguns hábitos que quando chega na escola, né, no seu primeiro contato ali educacional, nós professores temos essa dificuldade até de estar trabalhando com a criança, porque muitas palavras que em casa
ela fala e é compreendida pelos pais, porque os pais já estão habituados àquela forma de falar, nós professores não compreendemos. Por quê? Porque isso vem de uma língua materna, já é um hábito que ela tem. Outro ponto que a gente pode estar falando também dessa língua materna é quando essa criança vem, por exemplo, de um outro país. Né? Então, assim, ela foi criada em um outro país, ela fala uma língua diferente e a gente precisa estar trabalhando isso simultaneamente com a nossa língua do nosso país. E a criança, não sei se vocês já perceberam, que ela tem uma facilidade muito grande em absorver essas coisas, em aprender. A criança, por exemplo, ela começa a assistir vídeos e começa a ouvir algumas palavrinhas em inglês. Então, para ela é muito fácil, logo ela está repetindo essas coisas em inglês, em francês, em espanhol. Por quê? Porque para ela, ser um bilíngue é mais fácil do que para nós adultos. Nós temos dificuldade de trabalhar uma segunda língua. Eles não. Para eles é muito fácil. Por quê? Porque a mente deles está muito aberta a essas aprendizagens. Por isso, a interdisciplinaridade ela é importante desde a educação infantil. Quando a gente fala do ensino fundamental, então é uma sequência disso. Porque a criança ela está aberta a várias aprendizagens ao mesmo tempo. Então, a gente precisa usar e abusar dessas oportunidades, tá? Como professor eu vou fazer isso? Estimulando as competências. Nós sabemos que elas são receptivas, que elas têm facilidade de compreender, de aprender, de inovar. Outra coisa interessante, a criança não tem medo do novo, né? Nós temos. Quando pegamos um celular, por exemplo, a gente tem medo de mexer, de estragar, de desconfigurar. A criança já não tem esse pensamento. No pensamento dela, ela só quer aprender. Então, dentro de poucos dias, ela já faz várias coisas com o celular que às vezes nós adultos não conseguimos. Por quê? Porque elas estão sendo estimuladas mesmo, ou até mesmo assim, elas vão sendo levadas pela curiosidade, a curiosidade de aprender e não o medo de errar, tá? Então, graças à interdisciplinaridade, além desse engajamento com o processo da ensino-aprendizagem, é possível estimular as competências e habilidades necessárias para uma formação educacional sólida, incluindo os aspectos não cognitivos. Dessa forma, é fomentada a missão da escola de construir cidadãos críticos e que contribui de fato para a sociedade. Nós temos visto e temos falado bastante em sala de aula, né? Quanto mudou a forma de pensar das nossas crianças, como eram crianças de 5, 10 anos atrás em sala de aula, o comportamento dessas crianças e como é hoje, como evoluíram. Às vezes até amadurece fora do tempo, mas porque estamos vivendo tempos diferentes, né? São outras modernidades, são outras tecnologias, são outras épocas. E às vezes o próprio mundo, a própria situação faz com que a criança se desenvolva muito rapidamente. E nós, professores, precisamos estar preparados para acompanhar e para estimular essa criança, para que ela se desenvolva mesmo e que não fica presa a uma educação tradicionalista que engessa o pensamento da criança, que engessa o comportamento da criança. A gente precisa estar aberta a essas mudanças. E isso leva as crianças também a focar na aprendizagem. Por quê? Porque o aprendizado interdisciplinar, ele concentra o aprendizado em habilidades para a vida, como a colaboração, a criatividade, a inovação, a resolução de problemas, tá? Isso vai desde as competências da BNCC, que coloca como objetivo mergulhar o aluno em diversos ensinamentos, e pode ser muito valioso, já que essas habilidades adquiridas, elas são encontradas em vários assuntos. Então, assim, hoje nós temos infinitos assuntos para falar com os nossos alunos, em várias situações, e que são projetadas para levar o aluno a aplicar o que aprenderam nesses contextos. Na interdisciplinaridade, é o momento de você colocar a criança para extravasar os pensamentos, as ideias, né? Os desejos que ela tem de aprender e de criar coisas novas.
E como abordar um projeto de aprendizagem? Isso é muito bacana. Trabalhar projeto em sala de aula é muito bacana. Mas para que a gente possa estar fazendo isso, primeiro nós temos que conhecer nossos alunos, tá? E escolher um tópico que o estringue. Como assim, professora? A gente precisa despertar no aluno o desejo de fazer aquele projeto, de criar aquele projeto, de trabalhar aquele projeto. Então, nós temos que escolher uma grande questão para que os estudantes possam estar pensando. E outra coisa, para que eles tenham também, quando a gente vai criar um projeto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é num problema. A mesma coisa foi quando vocês foram trabalhar o TCC de vocês, o artigo. Lembra que nas primeiras aulas a gente falou bastante sobre isso? Tem um problema, vai haver uma investigação para que vocês compreendam com o passar da investigação, descubra a resolução desse problema. O aluno ele precisa ter esse problema e principalmente ele precisa ter a intenção de resolver esse problema, tá? Então faça as crianças desenvolver questões essenciais. O que elas querem, o que elas precisam sobre esse assunto, o que elas podem formar, né, com seu próprio projeto para entender melhor esses problemas, onde elas vão pesquisar, o que elas vão buscar, tudo isso precisa ser pensado na hora da elaboração de um projeto. Apresente esse propósito do projeto. Todo projeto precisa ter um propósito, isso é óbvio, né? E para isso, os alunos devem saber 3 coisas. Eles precisam se fazer 3 perguntas. Por que estamos fazendo isso? Tá? Por isso, esse projeto precisa ser importante. Importante seja ele para a sociedade, seja ele para o próprio aluno, seja ele em algum momento da vida, ele precisa ter uma importância, ele precisa ter um significado. Então, por que estamos fazendo isso? O que eu devo saber antes de começar a resolver esse problema? E qual é a grande coisa que eu deveria saber no final disso? Será que eu vou descobrir a solução do problema? Ou será que eu deixaria essa pesquisa para que outra pessoa em um outro projeto possa dar continuidade? Então, tudo está aberto para a inovação e para a criatividade. Agora, esses 3 pontos, meninas, eles devem ser planejados antes mesmo do início do projeto, para que o aluno, no decorrer da construção desse projeto, ele não se desmotive e não queira abandonar o projeto. Então, ele precisa ser interessante do início ao fim. A internet está repleta de ideias, então, assim, trabalhos em grupos, diálogos de ideias diferentes, tudo isso engrandece muito na pesquisa de um projeto, tá? Vamos trabalhar com esses alunos com textos atuais, figuras históricas, matemáticas junto com exercício físico. Como que eu trabalho a matemática e exercício físico, professora? São diversos, você pode estar contabilizando, por exemplo, um determinado tempo, numa corrida, quantos minutos esse aluno vai gastar para percorrer 1 quilômetro. Vamos trabalhar, por exemplo, viajante do mundo. Faça com que o aluno planeje uma viagem. No planejamento dessa viagem, você pode trabalhar aí a culinária, fazendo com que esse aluno pesquise, por exemplo, quais são os tipos de comida típicas, né, de um determinado país, de um determinado estado. Estudo de campo, estudo sobre o tempo, o clima, previsões de tempo. Então, assim, são diversas as maneiras que você pode estar trabalhando com esses alunos. E uma coisa, pessoal, que é muito importante, tá? Quando você for trabalhar a interdisciplinaridade, seja qualquer projeto que for, seja qualquer disciplina que for, você precisa estar avaliando essa ação interdisciplinar. Para quê? Para que você perceba se ela foi positiva ou não. Então, no final de cada atividade, é sempre bom vocês estarem avaliando, para entender se aquilo funcionou, se não funcionou. A gente precisa ter um feedback dos alunos, entender como que foi isso para a vida deles, se foi gratificante, se foi prazeroso, se foi sacrificante, porque às vezes é um sacrifício determinadas pesquisas, tá? Então, quando a gente for avaliar esse projeto, a gente precisa avaliar não só os resultados,
mas também todo o processo, como que foi a participação dos alunos, como que foi a interação do grupo, tudo isso é muito importante na hora da gente estar avaliando, tá? Avaliar como um todo. Assim, o educador também, ele terá essa noção sobre essa eficácia das aulas. Então, assim, foi relevante, né? O que eu apliquei no decorrer da minha aula, o que eu trabalhei com o meu colega, o outro professor de uma outra disciplina, foi essencial na aprendizagem desses alunos. Foi também gratificante para os alunos, então precisa haver esse feedback e precisa haver uma interação entre professores e alunos para que tudo corra bem, para que tudo dê certo. Certo, pessoal? Então é isso, tá? Queria deixar um pouco para vocês aí sobre a importância da interdisciplinaridade, para que vocês possam estar pensando, já começar a planejar trabalhos interdisciplinares nas aulas de vocês. Para não ficar só em minhas palavras, eu trouxe aqui uma mensagem, tá? De Mohan, de 2001, e ele diz assim: é preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo, no sentido originário do termo complexos, o que é tecido junto, ou seja, tudo que a gente faz junto, tudo que a gente compartilha é gratificante. Até tem aquele ditado que fala assim, né, que 2, 3 cabeças pensam melhor que uma. Às vezes há algumas divergências, porque nem sempre nós estamos prontos para ouvir a ideia do outro, principalmente quando a ideia do outro é melhor que a nossa, né? Porque às vezes, muitas vezes isso acontece. Mas quando pensamos juntos, os resultados são melhores, tá? Gostaria que vocês meditassem nessa mensagem e que espero que eu tenha contribuído um pouco mais na aprendizagem de vocês. Tá? Agradeço a todas pela participação, um beijo a todas e meu muito obrigada. Até a próxima.